Salve, salve galera P8, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o Ricardo é coach de CrossFit. Por quê? No vídeo de hoje a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse esporte. Um esporte aí que sofre tanto preconceito da galera, que a gente quer quebrar alguns desses preconceitos hoje. Ricardo, obrigado por estar com a gente aqui no P8. Eu queria que você começasse falando sobre o que é CrossFit, o que é esse esporte. Bem difícil falar o que é CrossFit e conseguir resumir ele em poucas palavras, né? Ele é muito mais que um esporte, muito mais que um meio de atividade física e é um estilo de vida, né, que parte do princípio de praticar atividade física pensando na tua saúde. Então, é muito diferente desse preconceito que a maioria das pessoas tem, né, que é um esporte só de alto rendimento, ou é um esporte só para quem já pratica algum outro esporte. Ele é principalmente para tirar as pessoas do sedentarismo, tirar a pessoa do sofá, de trás do celular, então fazer ela se movimentar mais e melhor. Então não tem como a gente definir. Existe uma definição do CrossFit, que é da metodologia, que é movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade. E aí essa alta intensidade ela é relativa em relação a cada um que vem praticar. Então essa alta intensidade não pode ser entendida que eu vou ter que seguir algumas regras e vou até o máximo, até eu morrer, até cair no chão. E ela é relativa, então eu posso ter desde uma criança, uma pessoa de 70, 80 anos praticando, e eles vão fazer em alta intensidade, vai ter uma alta intensidade relativa. Então todo mundo consegue, pode e deve praticar. E quais são as bases do CrossFit, já que ele é tão multidisciplinar, assim, são vários esportes reunidos em um só, como é que funciona? Ele surgiu tem um bom tempo atrás. Quem idealizou o CrossFit é o Greg Glassman, que é o coach e até hoje conduz o CrossFit, e hoje tem um direcionamento maior para o CrossFit Health, que é a saúde. Mas ele surgiu, o Greg Glassman foi um ginasta, e aí com os atletas dele, ele começou a ter algumas dificuldades em alguns movimentos, ou capacidade de força e de potência. E aí ele tentou e conseguiu, né, englobar alguns outros esportes junto à da ginástica olímpica. Então ele pegou, basicamente o esporte é a ginástica olímpica, o levantamento de peso olímpico e os exercícios metabólicos que a gente chama. Então eu tenho que correr, eu tenho que pedalar, eu tenho que nadar, eu tenho que remar. Então são três esportes, mas com o objetivo de melhorar as capacidades físicas. Então eu vou buscar o equilíbrio a partir desses três esportes. Então você vai fazer de tudo, e eu não quero ninguém especialista, eu não quero que você seja especialista eu sou só corredor. Eu quero um corredor, mas eu quero que ele tenha equilíbrio. Então ele tem que flutuar dentro das capacidades físicas. A gente tem 10 capacidades, e então em cima dessas 10 capacidades ele deve ter um equilíbrio. E todo mundo tem alguma dificuldade. Então, independente se é uma pessoa que está começando, a gente vai identificar essas fraquezas, ou se é um atleta já de alto rendimento e que procura o CrossFit, ele vai ter sempre alguma fraqueza. Então o objetivo é melhorar essas capacidades a partir desses três esportes que surgiram lá em 1974. Show! E assim, pensando num cara que é sedentário, nunca fez nada, resolve que vai fazer CrossFit. Qual que é o processo para iniciar aí no CrossFit? Então ele fez uma das melhores escolhas da vida dele. E aí o processo o CrossFit é uma metodologia que dá uma liberdade para o treinador realizar e conduzir da forma que ele, de acordo com o conhecimento dele, de acordo com os princípios de cada treinador. Então qualquer pessoa consegue. A primeira coisa, a gente faz uma aula experimental. Então a gente vai marcar essa aula, agendar com essa pessoa, e a gente vai conversar. Então é diferente às vezes da academia, que eu já marco, já faço uma avaliação física, já faço uma avaliação corporal. Primeira coisa, a gente vai conversar, quero conhecer a pessoa, conhecer quais são os objetivos dela, por que ela procurou, quais são as metas, e aí em cima disso a gente começa a trabalhar. E aí nessa aula experimental, além de a gente explicar como que funciona a metodologia, a gente vai fazer alguns testes e ver como que essa pessoa está em relação a movimento, a condicionamento, mas nada em cima de testes já pensando no rendimento. Mas são coisas básicas de como que você sente, como que você levanta, como é que está a tua postura. E aí, a partir disso, então, qualquer pessoa consegue. Posso pegar uma criança e fazer isso, posso pegar o meu avô lá e fazer isso com ele também. E posso pegar aquele que está lá no sofá
deitadão lá, acima do peso, com algum tipo de lesão, algum tipo de limitação, a gente vai conseguir trazer ele e vai conseguir adaptar os exercícios para eles tranquilamente. Você falou de lesão, vamos para as polêmicas. Normalmente a galera liga CrossFit à lesão, então fala, eu vou lá, vou me lesionar, não tem supervisão. Eu sei que não é assim porque eu pratico CrossFit, né? Mas como que é? Como que é essa questão de lesão, prevenção para lesão, como que funciona? Não, na verdade, se te comparar isso estatisticamente, o CrossFit lesiona muito menos que qualquer outro esporte. Tipo, se eu for elencar aqui os esportes, às vezes, tá falando mal do esporte, mas assim, em níveis estatísticos, a corrida é muito mais lesiva que o CrossFit, o futebol, vôlei. Então, existem muitos outros esportes que existem esse número de lesão, já existem essas pesquisas. O que acontece, como o CrossFit é um esporte novo, então ninguém ouvia falar disso. E a partir do momento que se começou a praticar, começou a aparecer. Mas não que exista um número grande de lesões. Hoje, eu pratico CrossFit desde 2012, né? E tipo, eu não me machuquei pelo CrossFit, nunca. Esse é muito mais um mito, né, do que se fala que se teve lesões pelo CrossFit, do que ele causar a mesma lesão. Mas isso independente se for no CrossFit, se for para uma academia, se for praticar futebol, vôlei, corrida, futebol americano, existem lesões, mas tudo depende de como é conduzido. Então tudo depende do treinador que faz isso, do espaço que você está praticando. Então é muito assim, se eu tenho um mau treinador, com certeza meus treinos vão ser ruins e a minha chance de lesão é muito grande. Como é um esporte novo, a maioria das pessoas que começaram a praticar o CrossFit são pessoas, não é uma criança que eu peguei lá e coloquei ela para praticar, que é muito mais fácil, né? Tá tudo muito mais fácil para eu inserir para essa criança. Para um adulto, então é a mesma coisa assim, um adulto depois dos 40 anos querer aprender a jogar futebol. Ele nunca jogou futebol. Então não vai ser uma coisa fácil. E a mesma coisa que acontece no CrossFit. Às vezes a pessoa pula etapas, isso às vezes muito pela pessoa, que ela não obedece ou não ouve muito o que o coach fala e pula etapas. Ou mesmo o coach, porque ele quer agradar e ele está pensando às vezes numa parte mais comercial do negócio. E eu não quero perder esse aluno se eu não explicar isso para ele, ou se eu não passar esse movimento um pouquinho mais avançado para essa pessoa, ela vai trocar e vai para outro lugar, ou vai procurar outro treinador, né? E tudo demora, então não é uma coisa que vai acontecer rápido, né? No CrossFit existem progressões, a gente vai preparando o teu corpo para os movimentos. Então os movimentos vão acontecer a partir do momento que o teu corpo está preparado para isso. Mas em relação à lesão, é lesivo? Muito menos que qualquer outro esporte. Então é muito mais um mito de números de lesões do que realmente acontece no nosso dia a dia. Outra coisa que falam bastante, eu vou treinar CrossFit, vou lá levantar pneu. Aqui no box, inclusive, não tem um pneu pra gente levantar, gente. Lamento frustrar aí os sentimentos de vocês. Mas aí, principalmente as mulheres, elas falam, eu não vou fazer CrossFit porque eu não quero ficar com um corpo muito masculinizado e tal. Varia muito de biotipo para biotipo, não são todas as mulheres que ficam musculosas, né? Primeiro você tem que ver como que é a tua natureza. Então eu tenho essas características de biotipo e cada um vai desenvolver de uma forma. Virar pneu não tem, tipo, existe sim, mas esse do virar pneu virou, né, que no começo todo mundo aparecia alguém virando pneu e daí hoje quando falam comigo, falam, virando muito pneu lá, eu falo, nem tem, né, você sabe disso. E sobre elas ficarem fortes, grandes, o CrossFit, a sua 99% dos praticantes é para melhorar a saúde. Então, se eu vejo alguém que está maior, que é grande, isso a característica dela faz com que isso aconteça. E se ela partiu para o esporte de alto rendimento, que é outro departamento, seria assim, do CrossFit. Mas no geral, o objetivo do CrossFit é melhorar a tua saúde. Então, tudo que a gente faz é pensando na saúde. Só que a saúde, a gente fala sempre no CrossFit que é acima da média. Então, para eu ter uma boa saúde, as minhas referências não é só olhar para você e ver como é que você tá. Então eu tenho que ver, eu vou verificar lá como que estão teus índices glicêmicos, a tua pressão arterial, teu índice de colesterol, triglicerídeo, tudo isso faz parte do CrossFit, porque eu quero conhecer como que você tá. Então, às vezes a pessoa está muito definida e tudo isso está desregulado, né?
E às vezes pelo contrário, você olha a pessoa, ele tá meio acima do peso, tá meio gordinho, isso aqui, mas ele faz os exames lá, tá tudo em ordem. Então o objetivo é melhorar a saúde. Vou ficar grande, não vou ficar grande, vou emagrecer demais, não vou. Tudo vai depender de cada um de vocês. E a mulher também às vezes pensa, não posso fazer porque eu vou ficar com meus braços muito grandes, né? E não vai ficar, eu vou ter uma definição muscular, o músculo vai aparecer, mas isso não quer dizer que ele está crescendo. Porque primeiro que a mulher tem uma dificuldade muito grande de ganho de massa muscular por causa da parte hormonal. Então não tem esse ganho, não vai ficar gigante. E o homem também às vezes pensa, não vou fazer crossfit porque eu vou ficar muito magro, vou definir demais, eu vou perder muita massa muscular. Na verdade é esse equilíbrio. Eu vou ter uma pessoa equilibrada. Ela vai estar forte nas pernas, ela vai estar forte no centro principalmente, nos braços, mas no geral. Então não se preocupe, pratique. Alimentação e crossfit, Ricardo. Alimentação é base, né? Se não tiver uma boa alimentação, você não vai ter um bom desempenho. Qual que é essa relação que acontece? Acho que a alimentação existe até a pirâmide do crossfit, ela está dividida em algumas partes. Então eu tenho alimentação, condicionamento cardiovascular, exercícios de levantamento de peso, exercícios ginásticos e o esporte. E aí isso que eu falei está dentro de uma pirâmide. E a primeira coisa que está lá é a nutrição, é a alimentação. Então a base dela, então para eu construir o meu edifício, eu tenho que ter uma boa base. Então para eu construir uma pessoa saudável, independente se eu vou ser atleta ou não, se eu quero só cuidar da minha saúde, eu tenho que ter uma alimentação equilibrada. E aí depois que eu tenho uma alimentação equilibrada, eu vou pensar numa parte cardiovascular. Depois que eu tenho uma parte cardiovascular, eu vou pensar em como que eu consigo movimentar o meu corpo no espaço, que é a parte de ginástica. E aí depois que eu já consigo movimentar o meu corpo legal, eu vou pensar em carregar alguma coisa, que é o levantamento de peso. E aí depois disso eu posso partir para o esporte, mas principalmente quando tudo isso está dentro dessa pirâmide, eu tenho saúde. Então, se eu não tiver alimentação, eu não vou ter o resto. A gente faz exercício aqui 1 hora por dia, e o resto das minhas 24 horas do dia, o que a gente faz, né? E tá muito ligado em como que eu como e como que eu descanso. E a gente sempre fala assim, qual é a melhor comida? A comida é a comida de verdade, é aquela que eu tenho que preparar. É aquela que eu tenho que ir no mercado ou na feira quase todo dia buscar ela. Se eu for no mercado, eu vou em 2 lugares, né? Eu vou no açougue ou eu vou lá na feira. Então, não preciso passar nem pelos 2 departamentos do mercado. Show de bola. No fim das contas, equilíbrio para tudo na vida, e esse é um dos principais propósitos do P8. E por falar em P8, no próximo episódio a gente vai conhecer um pouco mais sobre a minha equipe, que a gente vai competir lá no CF League. Então fica com a gente aí que no próximo episódio você confere quem é minha equipe, quem vai estar comigo, quem é o meu quarteto. Beleza? Falou, valeu, obrigado, Ricardo.